no finalzinho do mês passado. Você deve se lembrar da história de uma jovem, de uma criança, de uma menina de 11 anos em Arapongas que desapareceu. Deixou a família por 5 dias sem notícia alguma. Nós noticiamos aqui o desaparecimento dela, a polícia entrou na história, o pessoal do Sicredi, que investiga o desaparecimento de crianças no Paraná, enviou investigadores para cá. E ela foi encontrada numa pensão, lá mesmo no centro de Arapongas, com um rapaz de 27 anos, que ela teria conhecido através das redes sociais. Essa menina fugiu de casa justamente quando o pai começou a controlar o acesso dela às redes sociais. Como ela não largava o celular, o pai foi lá e tirou a bateria do aparelho. Pronto. Foi o suficiente para uma briga, para que ela pegasse uma mochila e fugisse de casa sem que a família percebesse a saída dela. No momento em que ela foi encontrada e o caso foi para a delegacia, essa menina foi para a delegacia, esse rapaz de 27 anos foi para a delegacia, ele imediatamente foi preso. Subtração de incapaz e estupro de vulnerável. O que é que a legislação brasileira prevê? Alguém com menos de 14 anos não pode ter relação sexual com uma outra pessoa, mesmo que consentida. É estupro. Acontece que agora veio uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que coloca este homem em liberdade. O rapaz de 27 anos, que estava e que manteve essa jovem lá na pensão ao longo de uma semana, vai responder em liberdade pelos crimes, nem tornozeleira eletrônica ele vai usar. Eu tenho uma reportagem sobre esse assunto, eu quero te mostrar já no comecinho do nosso Balanço Geral. A Lívia Oliveira está comigo aqui, ela esteve no dia em que esta menina foi encontrada, em que este rapaz foi levado à delegacia depois de 5 dias de desaparecimento. Ela esteve na delegacia e aquela história, né, Lívia? Ele está aqui, ó, do seu ladinho aqui no momento em que ele prestava depoimento à polícia. Ela, 11 anos de idade, você conversou com ela. Papo de criança, jeito de criança. Não tem como dizer outra coisa, né, Lívia? Ele está dizendo que ela contou para ele que tinha 15 anos e que por isso ele aceitou levá-la ao motel, aceitou manter relações sexuais com ela. Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Tem algumas coisas aí, alguns detalhes que para mim parece que não batem. Porque ao mesmo tempo em que ela diz que ela foi até ele, que ela o procurou lá na pensão, tem informações que foram repassadas pela própria mãe dele, que dizem que ele saiu de casa porque já estava, né, pensando em ter um relacionamento com outra pessoa, que ela não sabia que se tratava de uma criança. E aí a menina disse pra mim, não, olha, eu fui e ele até me falou que isso poderia acabar em polícia, mas mesmo assim eu resolvi ficar. Ué, se ele sabia que podia terminar em polícia e que ela era uma adolescente menor de idade, então quer dizer que ele não era tão inocente assim, pelo menos não tão inocente quanto ela, né? Nós estamos falando de um homem que já teve um casamento anterior, que já tem filhos com outra pessoa e que estava com uma menina de 11 anos num quarto de pensão em cima de um bar. Eu estive lá no local, tem um boteco embaixo desses quartos de pensão. Então é uma situação muito complicada, mas vamos assistir então a reportagem para entender melhor aí toda essa situação, todo o contexto. A decisão judicial coloca Ítalo Nacal, de 27 anos, em liberdade. Ele ficou conhecido no mês passado após ser encontrado em um quarto de pensão em Arapongas, na companhia de uma menina de apenas 11 anos de idade. Na época, a criança estava desaparecida havia quase uma semana. A polícia chegou até o local graças a uma denúncia anônima. Ítalo foi preso em flagrante por subtração de incapaz e depois foi denunciado por estupro de vulnerável. Em depoimento à polícia, logo após a prisão, ele confessou ter tido relações sexuais com a menina. Que dia que vocês mantiveram relação sexual? Só um dia só. Que dia que foi? Talvez na terça-feira. No dia da prisão, nós também conversamos com a criança. Ela contou que conheceu Ítalo Nacal pelas redes sociais e foi ao encontro dele após uma discussão com a família. Ele mesmo teria alertado que a relação poderia acabar na polícia. Eu pedi pra ele, assim, pra eu ficar 2 dias lá na casa dele. Ele falou que era melhor não, que podia dar polícia, mas daí eu fui. A menina desapareceu no dia 11 de outubro. No dia 12, o rapaz publicou nas redes sociais que estava em um relacionamento sério. Ele também chegou a mudar seu status para casado.
Ouvida pela polícia, a criança teria defendido o suspeito e dito que a relação foi consensual. As declarações pesaram na decisão judicial que concedeu a liberdade provisória ao acusado. Ele deve deixar a prisão ainda nesta segunda-feira e sem tornozeleira eletrônica. Apesar disso, está proibido de se aproximar da menina. Ítalo vai continuar respondendo criminalmente por estupro de vulnerável e subtração de incapaz. O advogado dele já contestou as acusações na justiça. O caso também será discutido em uma audiência que está marcada para o próximo dia 19 de novembro. A defesa fez um pedido junto à Justiça de Arapongas, o qual foi negado a liberdade, e diante desta decisão foi impetrado um habeas corpus a Curitiba, onde foi concedido a liberdade ao acusado, a liminar, sendo que o acusado responde, a partir de agora, o processo em liberdade e sem monitoração eletrônica. É importante esclarecer que a defesa apresentou o entendimento da delegada, em que ela entendeu que não houve nenhuma prática dos crimes, e agora o acusado ele responde o processo em liberdade e buscará demonstrar a sua inocência acerca desta acusação. Bom, agora pela manhã nós conversamos com o pai dessa menina e ele disse o seguinte: a minha filha livrou a cara dele no depoimento. São palavras do pai. Depoimento que a filha deu à polícia, contando do que aconteceu ao longo desses 5 dias lá na pensão. Ela disse que não estava sendo mantida em cárcere, que ela podia entrar e sair a hora que quisesse. Mas fato é que ela tem 11 anos de idade, ele 27, ele já tinha pleno juízo, plena consciência do que estava fazendo, ela não. O doutor Gabriel Bertin, que é advogado especialista na legislação criminal, está comigo aqui. Muito obrigado, doutor, por nos atender gentilmente aqui. Eu queria entender o seguinte: com 11 anos, com menos de 14, ninguém pode manter nenhum tipo de relação sexual, que isso fica caracterizado como estupro, porque estamos falando de uma pessoa vulnerável. Um depoimento dela à polícia. O pai disse, olha, ela livrou a cara do homem que ela conheceu nas redes sociais, um depoimento. Ele é levado em conta para se entender o que é que aconteceu lá, se ela não estava sendo mantida em cárcere, se ela foi ou não violentada. Esse depoimento conta e pode ter sido levado em conta para esse habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça, doutor? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Como todos os advogados, a gente pode comentar os problemas jurídicos em tese. Claro, claro. E não nas peculiaridades do caso. Mas o que dá para dizer é o seguinte: de fato é crime ter qualquer tipo de relação sexual com menores de 14 anos. Sendo irrelevante, inclusive, o consentimento dessa pessoa menor de idade, tá? Porém, apesar desse entendimento ser sólido nos tribunais superiores, nas instâncias inferiores, não é raro que haja, de maneira excepcional, tá? Não é a regra, mas que haja a consideração de alguns fatores, não só da palavra da vítima, mas de alguns fatores que podem levar à absolvição de acusados desse tipo de crime. Um dos fatores é o consentimento. Às vezes é uma relação de namoro, né? Às vezes é uma relação perfeitamente consentida. Outros fatores que são levados em consideração são a idade. Quanto mais próximo dos 14 anos, mais difícil pode ficar a identificação da idade, assim como as características físicas, né? Então as pessoas se desenvolvem de maneira diferente e pessoas com 13 anos podem aparentar ter mais idade. Então esses são todos os elementos que se levam em conta em casos desse tipo. Doutor, nesse caso, para que a gente possa fechar, ela, aos 11 anos, foi mantida neste hotel, com ou sem consentimento, longe dos pais por uma semana. Vamos imaginar, como o senhor disse, falando hipoteticamente de um caso desses. Havia o conhecimento de que ela estava desaparecida porque eles procuraram a polícia, a imprensa divulgou amplamente. Isso pode vir a complicar a situação de alguém acusado por esses crimes? O fato de ter havido essa ampla divulgação e mesmo assim ele estar com um vulnerável lá, sem informar os responsáveis disso? Em tese pode,
é o que eu estou dizendo, esses casos, eles são todos analisados sob vários aspectos. E esse seguramente é um aspecto que pode ser um indicativo a mais da ocorrência não só desse crime, como de um outro crime previsto no ECA, que diz respeito à retenção do menor contra a vontade dos pais. Mas um ponto também que é importante mencionar é que uma coisa é a ocorrência ou não do crime e a condenação desse suposto autor do crime ao final do processo. Ok. E outra é a prisão durante o processo, enquanto ela ocorre, né? Porque as pessoas, em regra, respondem soltas e só quando são perigosas, ou quando tentam fugir, ou quando atrapalham a produção da prova, é que aí sim elas devem ficar presas também durante o julgamento. Doutor Gabriel Bertin, muito obrigado pela participação. Doutor que é professor também na nossa PUC, na nossa Pontifícia Universidade Católica. Mais uma vez, obrigado à tua direção da PUC. Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutor. Muito obrigado, boa tarde para todos. A gente vai continuar acompanhando detalhes dessa história, tá? A gente vai seguir acompanhando. Este homem, então, deve ser colocado em liberdade nas próximas horas. O habeas corpus foi concedido pelo Tribunal de Justiça e deve ser cumprido ainda nesta segunda-feira.